Vamos nos colocar de pé agora, amados, em nome de Jesus. Vamos colocar a mão agora em nosso coração. Vamos orar a Deus, todos juntos, em concordância, pedindo para que este culto venha a ser um culto abençoado nesta noite, para a minha vida e para a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus venha estar visitando cada um de nós, com a presença do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós oramos agora, ó Pai, e pedimos, ó Pai, a Tua direção para este culto. Pedimos, ó Pai, que o Senhor se faça presente neste lugar. E que o Senhor, ó Pai, possa receber, desde esta oração de abertura, os louvores que vão ser louvados, toda a nossa adoração nesta noite, todas as orações que vão ser realizadas aqui neste lugar, a palavra que vai ser ministrada, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, que todos nós venhamos ter o entendimento, que o Senhor venha trabalhar, para que nós possamos, ó Pai, aprender mais de Ti nesta noite, Pai. Nesta noite todos nós saímos dos nossos lares para aprender mais de Ti. Saímos dos nossos lares, ó Pai, para congregar em família, família de Cristo, Senhor, aleluia, e queremos, ó Pai, entregar o nosso melhor. Todos nós saímos dos nossos lares para entregar o nosso melhor nesta noite, Pai. Então, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, vem com a Tua autoridade, vem com a Tua unção neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, e trabalha, Pai, poderosamente, Senhor. Derrama do Teu amor nesta noite, ó Pai. Senhor, se aqui em nosso meio existe alguém que possa estar com qualquer dor, qualquer preocupação, Senhor, talvez, ó Pai, com um sentimento de aflição, de angústia, de ansiedade, em nome de Jesus, tira agora, Pai, toda a síndrome, Pai, do medo, tira toda a cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus, vem, ó Pai, e cobre com o Teu sangue. Visita agora, Pai, cada um, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, que este culto venha a ser um culto sobrenatural, que este culto, Pai, venha a ser um culto especial para as nossas vidas, ó Pai. Não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, ó Pai. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti e menos de nós mesmos, ó Pai. Queremos mais de Ti e menos de nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem e recebe, Pai, vem e recebe, Senhor, porque esta igreja, ela é sua, esta casa, ela é sua, este culto é seu, este povo que está aqui, Senhor, é seu, ó Pai. Cada um que está aqui, o Senhor escolheu, desde o ventre da mãe, cada um que está aqui é seu, ó Pai. Então vem e cuida, vem e cuida. Vem e derrama, Pai, a Tua misericórdia nesta noite, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor com bastante alegria. Dê o seu melhor, glória a Deus. Dê o seu melhor, aleluia. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de receber toda adoração. O Senhor te deu fôlego de vida. O Senhor te deu mais um dia de vida para o adorar, para o bendizer e para exaltá-lo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, glória, glória. Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Gostaria de deixar uma palavra que está em Salmos 30, no versículo 7, diz assim: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Amém? Eu me alegrarei e regozijarei na benignidade do Senhor. E que nós possamos nessa noite fazer isso, que nós possamos nos alegrar diante do Senhor, pois Ele já está aqui. Antes mesmo de nós chegarmos, nós podemos crer e confiar que o Senhor já estava aqui para receber cada um de nós. Então você está aqui por um propósito, você está aqui porque você veio para louvar ao Senhor.
E nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com alegria. E esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que preparou domingo às 18 horas para estar na casa do Pai, para levantar as nossas mãos para exaltar aquele que é digno. E nós vamos declarar: Jesus, aqui tem um povo que veio para te adorar. Esse é o povo que louva ao Senhor, amém? E que nós possamos, em nome de Jesus, nos desprender nessa noite. Assim como nós temos disposições para muitas coisas, que nós possamos, em nome de Jesus, nos alegrar diante da presença do Senhor. E que nós possamos fazer com que o nosso louvor chegue no trono do Senhor. Pois aqui tem adoradores, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Santo é o seu nome, Jesus. Esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que tem a força, que tem a fé, que louva ao Senhor. Esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que tem a força, que tem a fé, que louva ao Senhor. De mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado a lado, de mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado a lado. Esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que tem a força, que tem a fé, que louva ao Senhor. Esse é o povo, esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que louva ao Senhor. Esse é o povo que tem a força, que tem a fé, que louva ao Senhor. De mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado a lado, de mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado, de mãos pra cima, de mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado a lado, de mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de mãos pra cima, de mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado a lado, de mãos pra cima, de mãos pra baixo, e vai movendo de lado a lado. Aleluia! Glória a Deus, vamos continuar adorando ao Senhor com alegria. Santo é o seu nome. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os
muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Pai. Amém? Glória a Deus. Já deu para esquentar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor e que nesse momento nós possamos adorar a Ele. Independente do que esteja acontecendo, nós possamos louvar ao Senhor. E como diz esse louvor? Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Não importa, louve ao Senhor. E que nós possamos nesse momento saber que o Senhor, Ele não rejeita a nossa oração. E quando Ele está em silêncio, não é porque Ele não está trabalhando, mas Ele está trabalhando no momento dEle. E que nós possamos continuar no nosso posicionamento, que é louvar ao Senhor. Enquanto Ele vai trabalhando, nós vamos buscando ao Senhor. Enquanto nós buscamos, o Senhor vai trabalhando. Enquanto nós vamos louvando, as bênçãos do Senhor descem sobre as nossas vidas. Enquanto nós continuamos perseverando na presença do Senhor, o Senhor cuida dos nossos. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós não só buscamos ao Senhor por tudo que Ele tem a nos oferecer, mas nós buscamos por quem Ele é. Pois Ele nos tirou da escuridão, nos tirou da onde nós não tínhamos nome, onde nós éramos rejeitados, humilhados. E Ele disse: vem, vem benditos do meu Pai. Nós somos chamados filhos do Pai, filhos do Rei. Nós não somos filhos de qualquer um. Nós temos um Pai zeloso, um Pai que cuida de tudo e todas as coisas. Um Pai que não tem desamparado os seus filhos. Um Pai que não tem, de forma alguma, esquecido de nenhuma das áreas das nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui no culto da família, para dizer: Senhor, eu louvo ao Senhor independente do que estiver acontecendo. E que nada venha parar o teu povo. Que nada, Jesus, nenhum obstáculo, nenhuma tribulação venha fazer com que nós possamos nos despejar, nos arrestajar pelo chão, mas que verdadeiramente nós possamos crer no Senhor, crer de que Deus não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou.
Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia e caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia e caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Somente a igreja. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É assim que a gente vence. É assim que nós permanecemos de pé diante da presença do Senhor. É com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Santo é o seu nome, Jesus. Confiamos no teu infinito amor. Confiamos no Senhor, Pai. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Aplauda mais forte recebendo o pastor Marcílio em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Muito boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Graças ao nosso Deus nós estamos aqui. É muito bom poder estar aqui mais um domingo da família, começando uma semana junto com a nossa família. Louvo a Deus demais pela vida de cada um de vocês, pela presença de cada um de vocês, o companheirismo, o andar junto. Eu louvo a Deus por nunca me sentir só. É horrível uma pessoa se sentir só. Mas quando nós chegamos na presença de Deus e encontramos outras pessoas com o mesmo propósito, buscando o mesmo Deus, nós sabemos, nós temos problemas como todos têm. Mas nós não estamos só, nós estamos marchando na direção certa, com o povo certo. E eu quero dar uma notícia para você, Canaã é logo ali. Não pare a sua marcha, não desanime, não desista, porque mais do que alguém torcendo por você, tem alguém que está orando por você e crendo na sua vitória. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma reversão nas nossas vidas e vai alegrar os nossos dias. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram ontem aqui no nosso culto de casal, compartilhando um momento maravilhoso junto com a gente, buscando a presença de Deus junto com a gente aqui. É muito bom poder estar em união, em unidade, em comunhão com os irmãos. Aprendemos um pouco a respeito de casamento e matrimônio. Aprendemos bastante coisa. Louvo a Deus pelos irmãos, pela vida dos irmãos, porque é muito bom quando é feito um propósito, quando algo é elaborado e a gente sabe que é espiritual e é necessário. Quando a igreja abraça essa questão, quando a igreja se envolve nessa questão, o nome do Senhor certamente ele é glorificado. Então agradeço a Deus pela sua vida. E eu também estou muito feliz de ver aqui o nosso irmão Wagner. Passou por um momento difícil, mas o Senhor deu vitória. Porque o nosso Deus é assim. A igreja orou pelo irmão, o povo de Deus orou pelo irmão, né? E Deus realizou e Deus fez com que a nossa oração se tornasse realidade. O irmão está aqui para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa vitória que a gente deu foi o Senhor dos Exércitos, viu? E a sua vitória é a nossa vitória. Eu estou muito feliz de poder te ver aqui, ver a sua família aqui. E certamente Deus ele tem um tempo novo para a sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor, meus queridos. Hoje é o nosso culto da primícia. Eu vou falar um pouquinho sobre primícia. Especificamente sobre primícia, na verdade. Gênesis, capítulo número 22. Glória a Deus. Gênesis 22, versículo 1. Aos poucos está voltando, né? A mesa já está aqui. Daqui a pouco os irmãos vão pegar a sua frutinha, vão levar para casa. Não é para comer aqui não, lá na sua casa você faça aquilo que deve ser feito, né? Nós vamos orar e consagrar aqui. É uma simbologia, uma representação daquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas é importante que você pegue e leve para sua casa. Chega lá, você esteriliza, você lava, você faça o que você achar que tem que fazer, né? Mas é importante que você participe. É algo simbólico, é algo profético e vai ser importante. Mas fique à vontade, não se sinta pressionado por nada. A mesa está posta aqui. Se você sentir o desejo de pegar no final do culto a sua fruta aqui e levar para sua casa, você fique à vontade. Todavia, se não quiser, também tem essa liberdade, sem nenhum tipo de crítica ou peso. Tá bom, queridos? Gênesis 22, versículo 1 diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abrão, este lhes respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de lá termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou:
eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, armou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Dai a dizer-te, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Fecha sua Bíblia, põe aí na cadeirinha. Coloca sua mão sobre o seu coração, querido. É um texto bem conhecido, né, irmãos? Essa semana passou até na TV. Essa história aqui, né, com as suas devidas proporções guardadas, é lógico. É um texto bem conhecido, mas Deus ele pode falar diferente, Ele falará diferente, irmãos. Nós vamos falar a respeito de primícia aqui nesse texto. Diferente do que algumas pessoas possam até pensar, primícia não é simplesmente você pegar o seu primeiro dia de trabalho e entregar no altar do Senhor. Ele tem uma simbologia espiritual fortíssima, grandíssima. E Deus ele tem algo glorioso para nos entregar, mas é necessário você ouvir, eu ouvir a palavra de Deus, para depois nós fazermos aquilo que o Senhor espera e deseja de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por poder estar aqui com os meus irmãos mais uma vez. Nesse primeiro dia da semana, Senhor, a primícia da semana, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Estamos entregando, Senhor Deus, o melhor da nossa semana que não sabemos nem como vai terminar. Mas já estamos entregando antecipadamente, crendo que o Senhor está cuidando desde o primeiro momento do dia de hoje, que o primeiro momento da semana que se iniciou, até o último, Senhor Deus, o último minuto, quando ela se findar, tudo vai estar sob o seu controle. E eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, um texto bem conhecido, Senhor. Algo, Senhor Deus, que nós sabemos até de cor. Conhecemos essa história de Abraão, Senhor Deus, de cor. Não precisamos muitas vezes nem ler a Bíblia, Senhor. Mas nós queremos não conhecer o texto e viver o texto. Nós queremos que esse texto, Deus, ele se transforme nas nossas vidas, ele nos dê a direção para a nossa vida, ele nos direcione, ele nos abençoe, que a mesma bênção que esteve sobre Abraão esteja sobre as nossas vidas. É isso que nós queremos, Senhor. Viver abençoado pelo Senhor e ter a nossa descendência multiplicada. Ter as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então fala conosco através dessa palavra. Nos ensina como chegar a isso, Senhor. Nos ensina como viver isso. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Primícia. O que é primícia? A palavra primícia significa primeiro. Ponto. Não tem nenhum tipo de conotação, algo a acrescentar. Mas se fôssemos acrescentar, nós poderíamos dizer que primícia é o primeiro de tudo que se tem. É o primeiro dos frutos, é o primeiro das obras, é o primeiro de tudo, de tudo. Isso é primícia, é muito mais,
como eu disse, do que simplesmente entregar algo, mas é colocar algo ou alguém em primeiro. Isso é primícia. E muitas vezes nós não compreendemos como Deus vai nos abençoar. Quem aqui tem algum tipo de dúvida que o desejo de Deus é nos abençoar? Ninguém tem dúvida disso. Com certeza ninguém tem dúvida. Nós que somos servos de Deus, que conhecemos a Deus, nós não temos nenhum tipo de dúvida a respeito disso. Que Deus, Ele deseja nos abençoar com toda a sorte de bênção e realizando nas nossas vidas aquilo que você tem lá dentro do seu coração, o mais secreto do seu coração. Algo que você não fala para ninguém. Talvez a sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem. É algo particular seu e de Deus, que muitas vezes você fala consigo mesmo e fala com Deus. O dia que o Senhor me abençoar dessa forma, eu serei realizado. Todo mundo tem algo dentro de si, no seu pessoal, que coloca diante de Deus, crendo que Deus ele é poderoso, ninguém tem nenhum tipo de dúvida que Deus pode realizar essa obra. Mas Deus ele tem as suas maneiras, Ele tem os seus métodos, irmãos. E os métodos de Deus nunca vão ser uns métodos convencionais como os nossos, nunca vai ser a nossa maneira, do nosso jeito. Nós temos condição para nos fazer o bem de muitas formas, mas coisas que saem do nosso controle, e às vezes nós não temos condição de realizar, e nós imaginamos que Deus ele poderia fazer isso da nossa forma, da nossa maneira, e quando não acontece, talvez a gente se entristece. Mas através desse texto, através da história de Abraão, irmãos, que por sinal é uma história que não foi escrita para preencher um livro, não é uma história que foi escrita simplesmente para que alguém contasse mais adiante, mas é uma história que foi narrada. Deus permitiu que se escrevesse a história de Abraão desde o seu primeiro momento em que Deus falou com ele, com 75 anos, já de idade. Uma história que começa quando Deus chama ele do seu lugar onde ele estava, porque Deus sabia o que estava dentro do coração dele, algo que talvez ele não contasse para ninguém, talvez somente ele e a sua esposa soubesse do desejo do seu coração aos 75 anos, talvez, quando muitos pensavam que o sonho de Abraão poderia ser outro, porque com 75 anos já não era mais possível ter filho. Ele ainda tinha isso dentro do coração dele, e Deus fala com ele no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Deus se apresenta para ele, e essa história ela é narrada desde o início dessa forma, como Deus chamando ele, falando assim: Abraão, eu conheço o desejo do seu coração, eu sei o que está dentro de você, só que do jeito que você está, no lugar que você está, da maneira que você está, você só vai viver de tudo aquilo que você conseguiu ajuntar, você só vai conseguir viver daquilo que foi herança dos teus pais, você só vai conseguir viver daquilo que você possa realizar, se você permanecer nessa terra, porque você tem liberdade. Deus, Ele não simplesmente impulsiona Abraão, mas Deus convida Abraão. Deus, Ele fala para Abraão: sai do lugar onde você está e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, Ele não fala para onde era, mas Ele chama Abraão dizendo: anda por onde eu te disser, dia após dia, ande por onde eu te disser. E o sonho, o desejo do seu coração sou eu mesmo que vou realizar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande bênção. Tudo aquilo que está no secreto, tudo aquilo que é um particular seu, eu vou realizar, mas é necessário que você saia do seu lugar. É necessário que você acredite que sou eu quem vou realizar isso. Ninguém tem dúvida que Deus pode fazer. Mas quando Ele fala conosco, nos tirando da nossa zona de conforto, no lugar do nosso conforto, do nosso sossego, muitas vezes é até difícil acreditar que é Deus que está falando. Porque nós estamos confortáveis, nós estamos ali no lugar que nós estamos habituados, e na vida de Abraão não era diferente, querido. Pessoas da Bíblia não são personagens da Bíblia, são pessoas da Bíblia que tiveram que tomar decisões reais, passaram por momentos difíceis, real, e tiveram que escolher por onde andar de uma maneira real. Eram pessoas, não eram simplesmente personagens bíblicos. E Abraão teve esse momento, talvez, que eu e você temos, meus queridos. Ele era um ser humano normal. Ele se diferenciou e ele se colocou, ele foi intitulado pelo próprio Deus e pelos profetas, pelos apóstolos, como pai da fé, não porque ele era diferente, mas ele cria, e a maneira em que ele acreditava, aquilo que ele cria, ele andava. Era por isso que ele era diferente, não porque Deus estava mais com ele do que conosco. Mas quando Deus fala com ele, fala: sai do seu lugar, com certeza, meus irmãos, ele também teve dúvida. Mas ele não era o pai da fé, ele era gente também.
Só que ele não deixou que a dúvida fosse maior que a sua fé. De maneira nenhuma ele identificou a voz que falava com ele. E a voz que falava com ele mostrava para ele que era possível viver o seu milagre. E a Bíblia diz que ele sai da sua terra, e você conhece bem a história. Você sabe que a vida de Abraão foi um constante altos e baixos, ganhos e perdas, muito mais ganhos do que perdas. Ciladas foram armadas para ele, inimigos perseguiram, tentaram levar a sua esposa mais de uma vez. Tantas coisas aconteceram com Abraão, você conhece bem a história. E a Bíblia fala que ele, instigado, incitado pela sua mulher, ele se deita com a sua serva, tem ali Ismael. Parece que o sonho dele está acontecendo, está sendo realizado, e não está. E Deus continua falando com ele. Deus continua mostrando para ele, Deus continua dizendo para ele: ainda que você está vendo Ismael, ainda que você tem um filho que você acha que é seu, anda na minha presença e ser perfeito, porque a minha promessa vai ser realizada. Você está vivendo uma promessa de Sara, você está vivendo uma realização de Sara, um desejo de Sara, que colocou a serva para se deitar com você, e esse aí, eu vou fazer dele também uma grande nação, mas não é esse o herdeiro que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. Tem muitas pessoas que paralisam na metade do caminho, na metade da sua vitória, na metade da sua conquista, na metade daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque elas se acham já realizadas. E eu digo, muitas vezes isso por mim mesmo, quando a gente cai naquela zona de conforto, onde a gente não tem falta de nada, muitas vezes a gente deixa de orar por aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E isso não é, irmãos, nenhum tipo de insatisfação. Você querer o que Deus tem para a sua vida não é ingratidão, mas até isso é uma demonstração de fé. Se Abraão ele tivesse paralisado simplesmente quando ele teve ali Ismael, seu filho, ele não viveria o melhor de Deus. Mas Deus ele levou Abraão por todos esses anos. Da primeira vez que Deus falou com ele, do primeiro momento que Deus falou com ele, foram 25 anos, não foram 25 dias, foram 25 anos até o nascimento de Isaac. Muita coisa acontece em 25 anos. Um senhor de idade, já com 75, para viver uma promessa mais adiante, com 100 anos. Quantas coisas ele não teve que enfrentar e quantos gigantes ele não teve que matar para acreditar nisso. Deus levou ele por esse caminho. E a cada dia em que Deus guiava ele pelo caminho e que Deus acrescentava uma vitória na vida dele, eu acredito que o desejo de ter o seu sonho realizado aumentava. A cada opressão que ele passava e vencia, a cada vez que ele ouvia a voz de Deus, a cada sinal que Deus realizava, ele não se olhava, simplesmente olhava os levantes, irmãos, e infelizmente, nós como povo de Deus, na nossa vida nós temos dado muito mais destaque a gigantes do que às quedas dos gigantes. Quantas vitórias Deus ele tem acrescentado para nós? Quantos livramentos nós temos recebido? Quanto do favor de Deus nós temos vivido nessa terra? Quantas vezes Satanás tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, e ele tem caído porque Deus o tem derrubado e nós temos vencido. Mas muitas vezes nós damos muito mais ênfase ao gigante que se levanta, à porta que se fecha, à impossibilidade que se apresenta, e dessa forma nós não vamos ver a bênção de Deus. Dessa maneira não vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Abraão tinha todos esses desafios como eu e você. Os seus perseguidores, a sua mulher estéril, os seus acusadores, até mesmo aqueles que habitavam com ele o questionando. Será que ele será uma bênção mesmo? Será que ele é uma bênção mesmo? Porque ele não tem nada, aquilo que Deus, ele disse que Deus falou com ele, não aconteceu, são 25 anos. Quanta murmuração se faz em 25 anos? Principalmente para quem não conhece a Deus. Mas enfim, a Bíblia fala que no tempo determinado de Deus, Isaac nasceu. E nesse período, nesse intervalo de 25 anos, com certeza Abraão foi trabalhado no seu emocional. A cada amanhecer Deus falava com ele. A cada vez que ele pensava em parar, Deus falava para ele. Muitas vezes, algumas vezes você lê no próprio livro de Gênesis, Deus falando para ele: sou eu, quem sou o seu grandíssimo galardão. Como que dizendo, ainda que eu não pudesse te dar Isaac, eu sou muito maior do que Isaac. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu vou te dar Isaac porque eu sei que isso vai alegrar o seu coração, mas na verdade não é isso que você precisa de mim. Você precisa que eu esteja com você.
Muitas vezes nós oramos, irmãos, falamos, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Verdadeiramente pode fazer falta na nossa vida, mas o que não pode faltar na nossa vida, na verdade, é Deus. O que não pode de maneira nenhuma faltar é a presença do Espírito Santo de Deus, e algumas vezes Deus fala com ele, eu sou o seu grandíssimo galardão, eu sou a sua recompensa, de você ter deixado Ur dos caldeus para andar na minha presença, você não perdeu nada, ainda que os seus olhos não vejam Isaac, você tem tudo que você precisa. Deus está falando para mim e para você, querido, não sei quanto tempo você está nessa luta, não sei quanto tempo você está nessa oração, nessa busca, você já tem muito mais do que aquilo que precisa. O Espírito do Senhor paira, pousa e mora dentro de você. Não é o que você deixou de ter que vai te desmerecer ou te desqualificar. Não é aquilo que você sonhou e não aconteceu que vai dizer que você é um perdedor. Mas é aquilo que você já recebeu gratuitamente, aquilo que eu já recebi gratuitamente. É isso que diz quem eu sou. E a Bíblia fala que o que nós recebemos é a presença de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso não tem preço, nada compra isso. Mas mesmo assim, Ele ainda insiste em realizar o sonho e o desejo do nosso coração. Nasceu Isaac, e nesses 25 anos, talvez, Abraão ainda não estivesse pronto. Então o que Deus faz? Deus permite que o menino cresça. Deus permite que Isaac caminhe com Abraão, aprenda algumas coisas com Abraão, até chegar nesse dia aqui, muitas coisas aconteceu. Dizem algumas pessoas que sabem muito mais do que eu, do que talvez do que você, que Isaac não tinha menos do que 20 anos, viu, irmão? A gente vê na televisão um menininho levando a lenha, não era menininho coisa nenhuma, já era um jovem, já era um rapaz. Alguns dizem que já era até um homem. Não era uma criança pequena que foi colocada sobre pedras. Houve uma convivência, é isso que eu quero dizer. Houve uma convivência em que Deus permitiu que Abraão andasse com Isaac e andando. Isaac também conhecendo a Deus. Deus andava com os dois, se apresentava para os dois. Abraão se alegrava com os dois. Ele ia se apegando a cada dia mais ao seu filho, mas eu acredito de todo o meu coração que esses 25 anos foram suficientes para mostrar para Abraão, ainda que não tivesse isso daqui, você já tem o que você precisa. Ele aprendeu isso. E quando chega um tempo determinado, meus irmãos, onde é descrito esse texto aqui, e nós ainda estamos falando sobre primícia, porque você pode dizer, mas ele já tinha Ismael. Ismael não era o filho que Deus prometeu. Ismael era o filho que Deus permitiu. Existe uma diferença entre permissão e direção. E é grande quando se fala em espiritualidade. Deus deixou que Ismael nascesse, mas a promessa era a respeito de Isaac. E não só através de Isaac. A promessa não pararia só em Isaac. Simplesmente ele não criaria aquele jovem, simplesmente ele não veria o crescimento, ele não veria simplesmente aquele jovem constituir a sua família. A promessa era muito além, porque ele disse, quando ele chamou a Abraão, ele disse, eu vou fazer de você pai de multidões, muitas nações vão sair de você, reis procederão de você, não vai parar só em Isaac, é o que ele está dizendo. Então quando ele está ouvindo essa palavra, quando Deus está falando para ele, Abraão, junta a lenha, pega o fogo, o cutelo e traz o menino. Hoje é dia de você me oferecer ele. Oh, querido, eu tenho certeza que isso doeu no coração de Abraão. Lógico que doeu. É lógico que quando ele ouve essa notícia, quando Deus fala para ele, olha, chegou a hora de você me entregar aquilo que eu já te dei, aquilo que eu realizei na sua vida, aquilo que os teus olhos estão vendo, chegou a hora de você devolver para mim. Com certeza essa notícia não agradou, com certeza essa notícia entristeceu demais o coração de Abraão. Mas esses 25 anos de espera, mais ou menos uns 20 de crescimento, trabalhou na vida de Abraão ao ponto dele entender, realmente, 45 anos da minha vida, 25 esperando promessa, 20
vivendo e desfrutando da promessa, me fez entender que verdadeiramente o Senhor é muito mais do que aquilo que eu preciso. E ainda que eu esteja chorando, Deus é minha prioridade. Ele é a minha primícia. O que o Senhor falar é o que vai valer. Ainda que isso me faça chorar, ainda que isso me faça aparentemente perder, aquilo que Deus falou é o que vai trazer edificação para a minha vida, é o que vai trazer crescimento, é o que vai trazer satisfação, alegria. Eu ouvindo essa palavra agora, eu ouvindo essa ordenança, meu coração doeu, meu coração sangrou, as lágrimas desceram, é difícil demais, mas se Deus falou que é para entregar, é porque certamente muito mais Ele vai realizar. Entregar uma primícia, meus irmãos, é muito mais do que entregar aquilo que sobeja, aquilo que sobra da nossa vida. É entregar aquilo que vai fazer falta, entre aspas. E que a gente sabe, eu não tenho condições. Eu não me refiro só à questão financeira, não. Como eu disse, primícia é muito mais do que isso. Primícia é primeiro minuto, primeira hora, primeiro esforço, primeiro pensamento, tudo. Primícia é tudo isso. É tudo que você recebeu, é tudo que eu recebi. Eu pego aquilo que eu recebi, seja físico, material ou espiritual, tudo que eu recebi, e eu entrego a alguém que é um privilegiado, alguém que é melhor, alguém que tem algum tipo de destaque, relevância na minha vida. É eu pegar aquilo que eu tenho e não simplesmente colocar na minha vida, mas entregar para aquele que é melhor do que eu. É reconhecer, só tenho isso por causa dele. Só recebi isso por causa dele. E não ficar simplesmente no discurso, porque era isso que Deus estava provando para nós em 2021, nesse texto de muitos anos atrás. Muitas e muitas e muitas vezes Abraão falou: o Senhor é o meu Deus. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes Abraão falou: não tenho riqueza maior do que o Senhor dos exércitos. Muitas e muitas e muitas vezes ele falou: eu estou vivo, eu tenho, eu possuo, porque o Senhor é comigo, eu amo esse Senhor. E quantas vezes nós falamos exatamente isso? E ouvindo essas vezes em que Abraão falou isso, nesse dia Deus falou: chegou a hora de parar de falar, é hora de fazer. Chegou a hora de falar, de discursar, de pregar para o povo. Chegou a hora de você mostrar para o povo que eu sou o teu Senhor. Que você não está preso em nada, que eu sou a sua primícia. Que eu sou o primeiro na sua vida. Que você tem o que tem e você não está preso nisso. Estes anos que Abraão passou, da promessa até a convivência com a realização, fez com que Abraão ele crescesse de todas as formas, de maneira que ele não ficou preso. Às vezes Deus ele não nos abençoa com aquilo que nós temos dentro do nosso coração, porque Ele sabe que pode virar um tropeço para a nossa vida. Ele sabe que se nós estivermos apegados a isso hoje nós não estamos prontos para receber. Porque se nós recebemos, nós não vamos conseguir administrar. Hoje, essas coisas que serão bênção amanhã, talvez vão nos atropelar no dia de hoje. E é por isso que tem esse tempo da promessa para a realização. É por isso que Deus ele trabalha na minha vida e na sua vida nesse tempo da promessa da realização. Não é que Deus ele não conseguiu fazer. Não é que Deus mudou de ideia. É que Deus ele está trabalhando na nossa vida. Ele sabe o momento certo de entregar o sonho na tua mão, querido. Ele sabe o momento certo de entregar aquilo que só você e Ele conhecem na tua mão. E Ele não perdeu isso de vista, Ele não perdeu a sua vida, Ele não perdeu os seus dias, Ele não está esperando você envelhecer. E ainda que envelheça, Ele te rejuvenesce, Ele te fortalece da mesma maneira que rejuvenesceu e fortaleceu Abraão. Um homem de mais de 100 anos, ele estava sendo chamado para o maior dos desafios da sua vida, com mais de 100 anos. Você vai sair do seu lugar mais uma vez, e você vai pegar tudo aquilo que você tem, mais uma vez, e você vai subir um monte, o maior dos montes, o mais difícil dos montes, o mais íngreme dos montes, para fazer o maior dos sacrifícios da sua vida. Você olha e você diz: eu estou velho, eu não consigo, mas você vai, porque você precisa deixar registrado, que quando eu sou o primeiro, todas as outras coisas são acrescentadas. Não é só no discurso.
Você já pregou, Abraão, você já falou, as pessoas já viram você falar, as pessoas já viram até o milagre acontecer na sua vida, mas chegou a hora de você entregar, as pessoas viram você receber muito, agora as pessoas precisam ver você entregar alguma coisa, e eu não quero que você entregue qualquer coisa, eu quero que você entregue o seu melhor, o seu primeiro, o seu único. Ele deixa bem específico aqui, eu quero que você pegue o seu único, não adianta ir atrás de Ismael, ele não é o seu filho, ele não é a promessa. É esse que você tem apreço, é esse que mora com você, é esse que você tem expectativas, é esse que eu quero que você entregue. Deus está falando comigo e com você. Não é valor, é o que tem valor. Deus está falando comigo e com você. Não é simplesmente pegar o que sobejou, mas é aquilo que tem valor na sua vida. Pega e sobe um monte. Ah, mas é difícil, é longe, é complicado, vai doer, vai trazer sofrimento. A gente tem que ter o mesmo pensamento, a mesma ideologia, o posicionamento de Abraão. Ele pensou, com certeza, ele pensou. Porque eu que tenho menos intimidade com Deus pensaria, se Deus está me tirando Isaac, sem que eu enxergasse a multidão que ele prometeu, é porque ainda não é o filho da promessa. Não sei se ele vai ressuscitar o menino, não sei se ele vai me dar outro, mas no meio desse choro que eu estou agora, eu não vou ficar. Se Deus está falando para eu entregar, é porque existe alguma outra coisa que Ele quer me entregar. E ainda que a minha carne grite, ainda que os meus pensamentos guerreiem contra mim, eu vou obedecer à voz daquele que é o primeiro na minha vida. Subiu. Você sabe que ele subiu. Está escrito aqui que ele subiu e eles foram conversando, e a conversa não era uma conversa amistosa. Houve um silêncio por um período. Não tinha outro assunto a se tratar, porque o menino, que na verdade era um jovem, que sabia exatamente o que era um sacrifício, sabia o que deveria acontecer lá em cima, ele questiona o seu pai, ele olha para o seu pai e ele fala: e aí, pai? Eu estou vendo que está quase tudo pronto. Eu disse quase, viu, pai? Porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou vendo que tem lenha, eu estou vendo que tem fogo, eu estou vendo que tem cutelo, tem faca para cortar o pescoço do animal, mas cadê o animal? Cadê? E a resposta, ela deve estar na ponta da língua, ela deveria estar na ponta da nossa língua. Quando faltar alguma coisa na sua vida, quando Deus pedir algo para você que seja impossível, que parecer que você vai perder, que vai parecer que muitas vezes o seu sonho vai voar das suas mãos, você vai perder tudo aquilo que você tinha, a resposta deve ser a mesma: Deus jamais vai tirar de mim, mas Ele mesmo proverá para si. É Deus quem faz tudo, é Deus quem realiza tudo, é Deus quem abre porta, é Deus quem fecha a porta, é Deus quem coloca, é Deus quem tira, é Deus quem dá saúde, é Deus quem faz viver. Ele tem a solução para tudo. Deus não está interessado no nosso sonho, meu querido, para usurpar esse sonho de nós, até porque foi Ele mesmo que colocou dentro de nós. Deus ele não está interessado no nosso sonho, como que dizendo: eu vou deixar você sem filho, eu vou deixar você sem uma porta de emprego, eu vou deixar você sem uma saúde no seu corpo. O Deus que a gente conhece não é o Deus que muitas vezes ele tem prazer na nossa perda, mas pelo contrário, Ele trabalha muitas vezes numa aparente perda, para que haja um desapego, e quando existe o desapego, nós estamos prontos para receber qualquer coisa. Observe que quem é apegado a dinheiro, por exemplo, é o que a Bíblia diz: o que ama dinheiro, ele nunca se farta dele. Quanto mais ele tem, mais ele puxa, e quando ele perde um centavo, misericórdia. Em todas as áreas da vida, quanto mais se tem, se você é apegado àquilo, você não consegue fazer mais nada, absolutamente nada. Por quê? Você não pode perder aquilo. Aquilo é a razão da sua vida, é a razão do seu trabalho, é a razão do seu esforço. Como que eu vou trabalhar tanto, como que eu vou orar tanto, como que eu vou buscar tanto para receber isso, para daqui a pouco abrir mão? Abraão estava completamente apegado a Deus, e a perda ia doer, mas ele já tinha declarado dentro de si, para ele mesmo: o Senhor é o meu grandíssimo galardão. Eu entendi quando o Senhor falou, eu vou oferecer sim, vamos embora, porque o Senhor é o primeiro na minha vida. A Bíblia fala que eles chegam até o monte, eles chegam até o lugar do sacrifício, chegam até ali. Depois dessa resposta, o Senhor vai prover para si o cordeiro.
Nada de cordeiro. A caminhada era longa, nada de animal para sacrifício. E tá os dois subindo, subindo. Quando ele chega até o local, quando ele prepara o altar, com todo o sacrifício, talvez até Isaac juntou pedra junto para acelerar o processo, crendo, mas também com o coração apertado, porque ele não era criança não, ele sabia exatamente o que iria acontecer ali, se Deus não intervisse. E a Bíblia fala que Abraão, com mais de 100 anos, um senhor, ele amarra Isaac com 20 anos. Seria possível isso? De jeito nenhum. O menino podia ir embora a hora que ele quisesse. Ele podia se levantar, porque o menino deitou, o jovem, o rapaz, o homem deitou sobre as pedras, amarrado, como era o costume de amarrar os animais do sacrifício. Voluntariamente Isaac fez isso. Você pode entender dessa forma, porque ele entendeu tudo isso na trajetória dele, no caminho dele, observando Abraão. Ele sabia que Deus, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, certamente ia cumprir aquela promessa. Ele vai prover para si o cordeiro. Por quê? Porque eu vi o meu pai colocar o Senhor como o primeiro na vida dele o dia inteiro, a vida inteira, o ano todo, o mês todo. Tudo que meu pai falava era o Senhor na frente. Toda atitude que ele tomava era o Senhor na frente. Meu pai não mexia nada, nem para um lado, nem para o outro, sem antes pedir para o Senhor uma direção, sem antes falar para o Senhor, Deus, faço ou não faço? Deus, qual é o meu posicionamento disso? Deus, o Senhor vai se alegrar disso? Deus, pega aqui o primeiro pedaço do bolo. Eu vi a minha vida toda o meu pai fazer isso, então não tem problema, ainda que o meu coração está doendo também, ainda que haja uma preocupação humana, espiritualmente eu tenho convicção, meu pai falou, ele conhece a Deus, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor não vai matar o sonho do meu pai, o Senhor não vai matar o seu sonho, querido, de jeito nenhum. Essa situação não é para a morte, talvez seja para desapego. Talvez seja para você olhar, valorizar uma coisa, se apegar, fazer disso a sua vida é outra. Deus precisa ser o primeiro. Sempre, Deus nunca vai aceitar ser o segundo, irmão. Não adianta desculpa. Não adianta, se existe uma coisa que Ele exige de mim e de você, é colocar Ele em primeiro lugar. Não tem como pular isso, não tem como forjar isso. Não adianta falar, olha, eu gosto muito de, mas também gosto de Deus. Sabe aquela pessoa que você conhece muitas vezes, eu conheço algumas e você com certeza talvez seja mais do que eu. Deus é bom e o diabo também não é tão ruim. Tu tem o seu propósito, né? Mas quando existe uma fé determinante, quando existe um posicionamento firme, o que sai da nossa boca é Deus é bom e só Ele que é bom, o resto não serve. Ele é primeiro. O que eu precisar fazer, Deus irá primeiro. Decisão que eu precisar tomar, Deus irá primeiro. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder, Ele não me revelou o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, mas Ele irá primeiro. E a Bíblia fala que o menino deita, o rapaz deita, o homem deita. Abraão faz aquilo que era para ser feito, da maneira que era para ser feito. O menino está vendo tudo isso. E quando ele pega o cutelo, ele pega a faca para cortar, degolar o menino, ele ouve a voz que nós gostaríamos de ouvir todo momento. Abraão, Abraão, eu não vim para tirar o que você tem. Eu não te trouxe aqui para tirar o que você tem. Não faça mal ao teu sonho. Eu não vim te roubar. Eu não vim deixar você simplesmente como uma pessoa desenganada que creu em mim a vida inteira e teve o seu sonho morto até pelas suas próprias mãos. Esse menino,
é o início da promessa que eu tenho para você. Você pensa que viveu tudo, você pensa que Ele é tudo, você pensa que talvez está perdendo tudo, mas deste momento em diante vai se cumprir a palavra literal. Não é uma pessoa que eu prometi para você, eu te prometi multidões, eu prometi que ia sair reis de você, eu prometi que eu ia engrandecer o seu nome, eu prometi que eu ia estar com você todos os dias da sua vida, e isso não aconteceu. Desamarra o menino, levanta ele e vai viver o resto da sua vida recebendo daquilo que eu tenho para você. Aleluia. Não faça mal ao menino. Eu não vim para tirar o seu sonho. Tem muitas pessoas que têm uma resistência para entregar a sua primícia, o seu primeiro, que ele acha que ele vai ficar sem. Não, eu não tenho condições. Para mim não dá. Deus, Ele sabe que para mim não dá. É Deus quem provê. Não sou eu quem provê. Não é você que provê, é Deus quem provê. Aquilo que Deus pediu para você, que você fala, mas eu só tenho esse. Pois é esse mesmo que Deus quer. E é em todos os sentidos da nossa vida. Não adianta eu simplesmente guardar, irmãos. Uma semente que você guarda, ela só morre. Só morre. Agora, uma semente que você planta, ela multiplica. E isso é em todas as áreas da vida. Tem gente que esconde demais a sua semente. Preciso ter, preciso cuidar. E a semente vai morrendo na mão dele muitas vezes. E Jesus Cristo, Ele falou, se o grão de qualquer semente não cair na terra, e se ele não morrer, não vai ter vida para ninguém. É necessário que ele caia, é necessário que ele seja enterrado, para que no terceiro dia haja ressurreição, e que dessa ressurreição, muitas e muitas e muitas pessoas sejam abençoadas. E isso é em todas as áreas da nossa vida, irmão. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem de melhor, entrega os seus melhores dias. Entrega os seus melhores momentos. Não guarde os seus melhores momentos só para a sua família, para os seus amigos. Entregue os seus melhores momentos no altar do Senhor. Quando chegar numa igreja, chegar num lugar de adoração, adore com todas as suas forças. Não tenha restrições. Quando tiver a oportunidade de falar de Jesus Cristo, que você recebeu gratuitamente, essa palavra que você recebe gratuitamente, não tenha restrição de querer guardar para você, distribua gratuitamente. É difícil? Pode ser. Mas é a partir daí que vem a multiplicação. Foi a partir desse momento em que veio a multiplicação. Foi a partir desse momento que parecia que Isaac ia morrer, em que uma grande nação estava se levantando. Quando Deus bradou e disse, agora eu sei, agora sim eu sei, que você teme a Deus. Olha para esse menino, ele não é só um menino, ele não é só um rapaz, dele vai sair muita coisa boa. Não tenha receio de entregar o seu melhor no altar do Senhor. Você não vai perder, ninguém perde. Abra a palavra comigo. Evangelho de Lucas, só um versículo para a gente ler, para a gente orar. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Só um versículo. Lucas 18, versículo de número 29. Jesus lhes disse, em algumas traduções, Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus, ele estava cercado de uma multidão. Ele estava cercado de discípulos. Mas não foi nenhuma pessoa da multidão.
não foi nenhum dos seus discípulos que disse isso. Deixa bem claro aqui o texto. Jesus lhes disse, Jesus lhes respondeu. E se a Bíblia fala, eu creio. E quando Jesus que fala, 10.000 vezes mais. Se fosse Pedro que tivesse falado, eu ia crer. Porque o Espírito ia ter falado pela boca de Pedro. Mas quando o próprio Jesus se coloca no meio dos seus discípulos, daquela multidão, e fala: em verdade eu digo, ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado pai, que tenha deixado mãe, que tenha deixado filho, que tenha deixado tudo aquilo que é precioso. E quando ele fala de deixar, não é largar. Ele está falando, quem tem colocado coragem, ousadia, discernimento, entendimento, que colocou isso no segundo lugar da fila. Não existe ninguém que tenha feito isso, colocado o reino de Deus em primeiro lugar, que vai passar necessidade nessa vida. Pelo contrário, ele vai receber muito, não só quando morrer, mas ainda nessa vida. Ele está falando a respeito de um jovem rico, que você conhece o texto também. E o desejo de Jesus era que aquele jovem fosse o seu discípulo. Está bem claro aqui. No texto do jovem rico está bem explícito aqui. Quando Jesus vê aquele jovem, quando ele tem aquele diálogo com o jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus olhou para ele e falou: nossa, esse é diferente. Só que Jesus também sabia que por mais que ele obedecesse os mandamentos, por mais que ele cumprisse tudo, como ele mesmo descreve, ou quase tudo, existia alguma coisa que precisava mudar na vida dele. Alguma coisa que era o primeiro precisava ser o segundo. E quando Jesus fala para ele: pega as suas riquezas e entrega para os pobres, não era no sentido literal de entregar para os pobres. Jesus estava falando para ele: se desprende disso, que isso vai te atrapalhar, não vai dar para você andar comigo. Você é uma bênção. Você é diferente de todos dessa multidão aqui, mas a sua riqueza deveria ser para te abençoar e não para te atrapalhar. O que você tem não era para ser um tropeço para você, mas desse jeito, com isso no seu coração, tomando o meu lugar dentro de você, isso te atrapalha. Entrega para quem você encontrar pelo caminho, vem e me segue. A Bíblia fala que o jovem queria ir. Ele se entristece também. Ele entende, é esse aqui que está apresentando o caminho da vida eterna, é esse. Mas eu tenho muita coisa. Tem muita coisa ocupando esse lugar. Não dá para esvaziar esse lugar. O posicionamento é completamente oposto daquilo que Abraão fez. A maior riqueza de Abraão era Isaac. Mas ele trabalhou isso, esses 25 anos da promessa. Os 20 ou 30 depois, quando Isaac nasceu, ele trabalhou isso dentro dele. Eu tenho que desfrutar, vou sempre me alegrar. Eu vejo o favor de Deus nesse menino, mas o meu grandíssimo galardão é o Senhor. Eu não posso perder isso de vista de maneira nenhuma. E Jesus, ele vem nesse discurso aqui para essas pessoas, em respeito às pessoas que estavam presas, pessoas aprisionadas. O dinheiro não é maldição. Quem aqui achar que dinheiro é maldição, encontra comigo no final do culto. Quem achar que dinheiro é tropeço, encontra comigo. Passa o número da conta, eu vou abrir até um Pix. Dinheiro é bênção, amém? Os franciscanos falam: eu não preciso de dinheiro. Aí come, bebe, paga água, paga luz. Paga com o quê? Coração? Dinheiro é bênção. Para quem é bênção? Dinheiro é bênção para quem é senhor do dinheiro. Quando o dinheiro vira senhor da pessoa, perde o valor. O dinheiro e a pessoa. E isso, todas as áreas da nossa vida. O trabalho que você tem é bênção. Amém? Amém. É de lá que você tem o seu sustento. Seja o melhor. Deus te colocou lá para isso. Tire mesmo a provisão da sua casa. Mas que ele seja bênção para você. Que ele não seja o primeiro da sua vida. Sempre o trabalho. Sempre o trabalho. Sua família é bênção. Amém? 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 Demais.
Tem coisa que me alegra mais que a minha família. Só Deus mesmo para me alegrar mais que a minha família. É bênção. Cuide, zele, proteja, abençoe, viva, desfrute, mas não deixe virar seu Senhor. Tem gente que tem o desejo daquela vida saudável. Saúde é bênção. Amém? Mas que isso não deve ser o seu Senhor, a ponto de você fazer tudo em favor da boa forma. Em nome de Jesus, equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós precisamos desfrutar das coisas, sem que as coisas desfrutem da gente e ocupem o tempo que é de Deus para as nossas vidas. Observe que Deus ele não exige nada além daquilo que eu e você consigamos fazer, nada, absolutamente nada. Deus ele sequer pede exclusividade. Deus nunca pediu exclusividade. Deus ele pede prioridade. Ele só quer ser o primeiro. Ele não pede para ninguém largar literalmente o que tem, o que Ele mesmo deu. De outra maneira, Ele mesmo não daria. Ele não pede para você rasgar contratos. Ele não pede para você entregar seu carro. Ele não pede para você abandonar a família. Ele não pede para você pedir a conta e viver numa cabana. Ele simplesmente fala, viva de tudo isso, mas preserve o meu lugar. E primícia é isso, meus irmãos. O ato de se entregar aqui, daqui a pouco a sua primícia, você que tem, lógico, e que quer fazer isso voluntariamente. Não por pressão, por obrigação, imagina. Daqui você não vai ouvir ninguém falar isso, porque não é desse jeito. É você entender, eu só tenho porque alguém me deu, e quem me deu merece o primeiro. E deve se fazer isso por quê? Porque eu não estou preso. Eu sou ofertante por quê? Porque eu sou livre. Sou dizimista por quê? Porque eu sou livre. Não é porque, não, está escrito, não, porque eu sou livre. Livre para entender que eu tenho, porque Deus me deu. E eu vou devolver, porque eu sei que é a vontade dEle. Ponto. Isso sem pressão externa, sem pressão interna, sem nenhum tipo de pressão, mas de livre e espontânea vontade. E em todas as áreas é assim que nós temos que agir. Temos que agir dessa mesma forma, irmão. Desfrute de tudo. Mas entenda, Deus ele conta com você para uma grande obra. Deus ele não quer que você viva só disso que você fala, é isso e pronto. Deus ele tem muito mais para tirar disso que você acha que é o melhor que você está vivendo. Humanamente o melhor era Isaac, mas a promessa de Deus ela pairava, ela ia além, ela ia muito mais longe. Deste menino é que eu vou realizar a promessa na sua vida. Ele não vai morrer, não hoje. Vai precisar sair muita gente dele. Vai sair reis, vai sair sacerdote, vai sair profeta, vai sair a igreja do Jardim Bandeirantes em 2021, vai sair muita gente pela salvação, pela obediência que você está trazendo, a salvação vai alcançar essas pessoas e o meu nome vai ser glorificado perpetuamente. Se coloca de pé, meu querido. Minha querida. Deus ele não veio tirar nada de ninguém. Primícia não é tirar nada de ninguém. Não é. Se você tem o sentimento que vai fazer falta, guarda. E eu não vou profetizar e nem amaldiçoar, mas você vai constatar. Uma semente que se guarda só morre, e só morre mesmo. Não sai mais nada dela, ela só morre. Agora uma semente que é lançada, é diferente. Não adianta você querer defender tudo aquilo que Deus te dá. Foi Deus que me deu, eu preciso defender a todas as forças. Se Ele deu, Ele defende. Quem deu Isaac para Abraão foi Deus. Quem ia defender? Deus. E pronto. Às vezes as pessoas deixam de servir a Deus por causa de coisas que Ele não sai do controle dele, ele não consegue guardar, mas mesmo assim Ele insiste. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não fizer, não há quem faça. E como que eu convenço, entre aspas, a Deus fazer? Não dá para convencer, mas dá para obedecer.
Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, querido. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Vai desfazendo tudo quanto é tipo de altar. Todo tipo de idolatria. Ah, não sou idólatra, eu sou crente. Ué, tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Tudo. Ele tem que ser o primeiro. E aí o segundo você coloca quem você quiser. O segundo, ele deixa você e eu colocar quem a gente quiser. Ele sendo o primeiro, você pode colocar Isaac em segundo, você pode colocar o seu trabalho, você pode colocar o que você quiser. O segundo lugar está livre. O segundo lugar, Jesus chama de demais coisas, que aliás a gente não precisa nem colocar, Ele mesmo coloca. E eu quero que você feche os teus olhos aí. Você sabe o que Deus pede para você, meus irmãos. Pastor nenhum pode falar, irmão, faça isso. Pelo menos eu não faço. Jamais. A gente prega o reino de Deus aqui, terça, sexta, domingo, e parece que a palavra é sempre a mesma, é repetida. Vai para o Senhor, busca o Senhor, dê valor ao Espírito Santo, entrega a sua vida e prega a mesma coisa. Domingo que vem está aqui pregando de novo, a mesma coisa. Ele precisa ser o primeiro. Faz isso quem quer. E quem não quer? Só está matando uma semente em vão. Se você abre mão das coisas de Deus, Ele não tem nenhum tipo de obrigação de pegar as tuas coisas, querido. Nenhum tipo de obrigação. Não adianta querer colocar Deus na parede e falar, Senhor, tem que me dar. Ah, se você pudesse ver, talvez Ele estaria balançando a cabeça, não tem que dar nada, eu sou Senhor. Quem tem que me dar é você. Louvor, glória, adoração, obediência. Isso aí quem tem que me dar é você, eu não tenho que te dar nada, eu te dei mais do que você merece. Agora, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, até aquilo que a gente não viu, é o que a Bíblia fala, o que o olho não viu, não tem entendimento nenhum que possa descrever, não chegou no coração, ninguém jamais sonhou que teria, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é o que Deus tem preparado para aquele que colocou Ele em primeiro lugar, aquele que só obedece sem entender nada, igualzinho a Abraão, sem entender nada. É para subir, vou subir. É para chorar, vou chorar. É para sacrificar, vou sacrificar. Mas eu sei que no final vai haver um bom futuro. Não sei como fazer, só vou obedecer, então eu vou seguir nas coordenadas. Toda vez que você vem no culto, você recebe uma palavra. Não sabe o que fazer? Sabe sim. Sabe sim. Aqui. Não respondo por lá, respondo por aqui. Aqui todo mundo sabe o que fazer. Amar a Deus sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. A maior riqueza que você tem na terra, amar a Deus acima disso. Não é só amar, não, é amar mesmo, amar. Não é só aquele sentimento, eu amo o Senhor e Ele sabe. É demonstração, foi isso que Ele fez com Abraão. Você me ama mesmo? Sobe o monte, quero ver. Você me ama mesmo? Me entrega o que você tem, eu quero ver. Não adianta só discursar, não. O Senhor sabe que eu amo. E Ele está falando para mim e para você, sobe o monte. Oferece sacrifício. Eu quero ver se eu sou o primeiro mesmo. Eu quero ver se você tem coragem de abrir mão da sua riqueza aqui, do seu sonho aqui. Eu quero ver. Se você tem coragem de perdoar. Ou fica só no discurso. Fulano deveria fazer. Tem coragem? Sobe o monte. E quando chegar lá em cima não vai ter morte não, querido. Deus não nos chamou para a morte, aliás, Ele nos resgatou da morte. Ele nos tirou da morte. Para quê? Para que a gente enxergasse toda a nossa posteridade. Eu não tenho nenhum tipo de receio ou constrangimento de dizer, e eu digo isso com convicção, muita convicção, existem bênçãos nas nossas vidas que estão trancadas. Não é que Deus não pode fazer, não. Estão trancadas mesmo, e com legalidade. Porque a gente fica toda hora questionando, não precisa, para mim não dá, para mim não precisa. Deus Ele só vai pedir para mim e para você o que a gente pode fazer. E Ele está pedindo aí dentro de você o que você pode fazer. Por mais que você fale, não pode, não dá, você sabe que dá. Você sabe que dá. Pode ser difícil, pode doer um pouquinho, mas dá. Porque senão Ele não pediria. E não sou eu quem estou pedindo, é Ele que está pedindo. Sobe o monte, é cansativo, sobe. E tem que levar lenha, tem que levar peso ainda, sobe. E quando chegar lá cansado, ainda tem que armar o altar, tem. E o que é para eu e você fazer, Deus não vai fazer. Ele só vai trazer o cordeiro. O resto,
somos nós que temos que fazer. Eu quero que você feche os teus olhos aí e comece a pensar no seu Isaac aí. Que lugar que está o seu Isaac? Não mata ele não, só põe ele em segundo. Não mata não, não precisa matar não. Nada do que você tem, precisa matar nada, não vai ter morte. Só põe em segundo. Isso que você fala, se eu não tivesse isso, eu serviria a Deus com mais intensidade. Não abra mão disso não, só coloca em segundo. Se você tem é porque Deus te deu. Você consegue administrar? Consegue. Desfruta disso. Seu Isaac é um filho, literalmente, desfruta, irmão, se alegra mesmo. Foi Deus quem te deu, mas põe ele em segundo. Põe ele em segundo. É o que? É o seu trabalho, que você tem prazer de acordar, ir lá e desenvolver e abençoar a vida. Aleluia. Faça mesmo, mas põe em segundo. É o problema que você tem? É o pessoal, eu tenho uma certa barreira e tal. Coloca em segundo. Coloca Deus em primeiro, sai do seu lugar. Deus chamou Abraão para ele se movimentar, desde o Ur dos Caldeus. Falou para Abraão, sai do seu lugar, anda. Eu não quero ninguém parado não, anda. Para eu te abençoar, você tem que estar andando, anda. É assim que Deus quer, é assim que Deus vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença aqui, Senhor Deus, nesse culto de primícia. Estamos aqui, Senhor Deus, porque hoje é o primeiro dia da semana. É difícil para muitos estar aqui, mas muitos, mesmo com toda dificuldade, estão aqui. É difícil, Senhor. A sua palavra diz que o reino dos céus, o reino do Senhor, ele é tomado por esforço. E se nós temos que nos esforçar, é porque nós estamos no caminho certo. Agora, se nós estamos acomodados, nós perdemos o reino faz muito tempo. Se nós estamos simplesmente levando, Senhor Deus, da melhor maneira possível, porque é isso que nós dissemos muitas vezes, é porque o reino de Deus está longe da gente. E nós de maneira nenhuma queremos ficar longe do Teu reino, Senhor. Teu reino nunca será um mar de facilidade, mas a Sua palavra diz que é o caminho a ser percorrido. E que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, o Senhor mesmo, Jesus, falando para aquelas pessoas. Se a gente conseguir se desprender de pai, de mãe, de casa, de carro, de empresa, meu Deus, se a gente conseguir colocar isso em segundo lugar, meu Deus, a gente recebe nessa vida ainda. Aquilo que possa estar retido, Deus, que a gente ora, chora, só na obediência, sem sacrifício nenhum, a gente consegue alcançar, é o que o Senhor disse. E não somente na unidade, no unitário, mas muitas vezes mais. E depois de viver, meu Deus, o melhor do Senhor aqui, ainda está reservado para nós a vida eterna. Meu Deus, além de ser realizado na terra, o Senhor ainda tem uma eternidade, contemplando a Tua glória, a Tua majestade, aleluia. E é isso que eu quero para essa igreja aqui, Senhor. Muitas vezes a palavra não é aquela que as pessoas gostariam de ouvir. Eu não gostaria de pregar. Muitas vezes, Senhor Deus, a palavra parece áspera, parece pesada, Senhor. Não é a palavra que eu gostaria de pregar, mas é a palavra que traz vida. É a palavra que afugenta a morte. Foi essa palavra que afugentou a morte lá no Monte Moriá e que trouxe multiplicação na vida não só de Abraão, mas de Isaac. Na sequência com Jacó. Oh, meu Deus, e quantas pessoas foram e são abençoadas até hoje. Porque o caminho de sofrimento de um foi vencido, porque o Senhor era a prioridade, não só de palavras, mas de atitudes. Me ajuda, Senhor, eu preciso. Eu preciso, Senhor. Eu não sei se mais alguém aqui nessa igreja precisa, mas eu preciso, Senhor. Eu preciso me desprender de muitas coisas, Senhor. Eu preciso largar muitas coisas, Senhor. Porque o que o Senhor tem para mim, Deus, não é só o que eu estou vendo hoje. O que o Senhor tem, Deus, para a sua igreja não é só o que estamos vendo hoje, mas é um caminho muito mais amplo.
São realizações muito mais profundas, edificantes, Senhor. Me ajuda a ver, não só os meus filhos salvos, ó Deus, como é o sonho de muitos de nós, mas eu também quero ver meus netos. E se tiver espaço, eu quero ver meus bisnetos, Senhor. Se tiver espaço, eu quero ver meus tataranetos. Eu não quero que isso pare só sobre a minha vida, ou sobre os meus 2 filhos, não, mas sobre todos os que vierem depois. Eu não quero ver a tua bênção só num pedaço da minha vida, só em alguma área da minha vida, Senhor, mas eu quero a tua bênção por completo na minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, a sacrificar. Me ajuda, Senhor, a enxergar não o que está acontecendo, mas o que está por vir. Ajuda a tua igreja, o Senhor tem muito mais que isso. Mostra para cada um de nós que quando o Senhor é primícia, quando o Senhor é primeiro, meu Deus, não existe perda. O que existe é multiplicação. Em nome de Jesus, eu declaro a multiplicação de Deus na sua vida. Multiplicação de alegria, multiplicação de paz, multiplicação de realização. Você não vai viver só o que os seus olhos estão vendo, não. Você vai viver do todo o bem do Senhor nessa terra. Sobe o monte, querido. Sobe o monte, sai do lugar do comodismo. Ai, meu Deus, é isso que o Senhor quer de mim. Eu quero só sentar e ouvir. Eu quero só vir na igreja. Oh, meu Deus, abre os olhos desse homem, dessa mulher. Abre os olhos desse jovem, Senhor, desse adolescente. É muito mais que isso. É muito mais do que ser uma bênção em 4 paredes. O Senhor vai tirar de nós reis, vai tirar de nós sacerdotes, vai tirar de nós ministros do Evangelho. O Senhor vai tirar de nós empresários. O Senhor vai abrir porta através das nossas vidas. O Senhor vai abrir porta para outras pessoas. O Senhor não vai ficar só provendo o pão diário. Oh, meu Deus, trazido para dentro de casa com dores. Mas o Senhor vai multiplicar o nosso pão e nós vamos ser abençoadores. É isso que nós temos, Senhor Deus, proposto. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir o Cordeiro dizendo: eu mesmo provenho, eu sou o Cordeiro que vocês precisam. Vocês precisam de Cordeiro? Eu estou aqui, eu sou o sacrifício que vocês precisam. Aleluia. Eu sei que haverá um bom futuro. Aleluia. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Aleluia. Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória. Glória a Deus. Aleluia.
Essa madrugada eu estava orando. E Deus, Ele falou para mim, para que eu orasse abençoando a sua vida profissional e financeira. Difícil você ver eu fazer isso aqui, viu, irmão? Você sabe que é difícil, né? Só vou fazer porque eu sei de onde saiu a voz. Estenda suas mãos assim, ó. E não sou eu, na verdade, quem abençoa, é aquele que mandou abençoar. Estava orando às 3:30 da manhã, mais ou menos. Deus falou, chama o povo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E abençoa. O Senhor, Ele quer reverter situações profissionais, querido. Ele quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando Deus fala que Ele precisa ser o primeiro lugar, Ele não está falando que você não tem que ter uma vida profissional bem sucedida. Não é isso. Ele não está dizendo que você tem que mendigar. Ele não está falando isso. Ele está falando só que Ele quer ser o primeiro. E as outras coisas Ele vai abençoar. Então eu quero orar pela sua vida profissional. Eu quero orar pela sua vida financeira, para você sair desse balaio de gato em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. E recebe, irmão. Recebe essa oração, mas recebe de todo o seu coração. Você que é profissional liberal, você que é autônomo, você vai crescer, querido. Colocando Deus em primeiro lugar, você não vai minguar. Você não vai, eu não tenho tempo. Coloca Deus em primeiro lugar, você vai ver que aquilo que você acha que não tem tempo, com esse pouco tempo que você tem, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganharia o dia todo. Você vai parar de correr atrás da bênção. A bênção vai te alcançar. Você vai estar aqui na igreja, seu celular vai tocar. Ei, eu quero comprar. Onde você está? Eu quero comprar. Onde que você está? Eu quero que você me atenda. Você que está sendo injustiçado na empresa, estou falando de injustiçado, tem gente que está sendo injustiçado e sabe que está sendo injustiçado. Que Deus, Ele desamarre a sua promoção em nome de Jesus. Que Deus, Ele desate isso que Satanás atou, talvez pela sua desobediência, pela sua falta de compreensão, que Ele precisa ser o primeiro. Que Deus, Ele te dê nestes dias o crescimento que você nunca teve nessa empresa, em nome de Jesus. Que você esteja na sua sessão ou na sua sala, o encarregado vai até atrás de você e fala, haverá uma substituição. Aí você vai pensar, vou ser mandado embora, e ele vai dizer, não, você vai entrar no meu lugar. Em nome de Jesus. Senhor, essa palavra é verdade. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, não tem morte, não tem perda, não tem ninguém, foi Jesus quem disse, não tem ninguém que coloque Ele em primeiro lugar, que se arrependa e que tenha perda. Não tem ninguém que não venha receber nessa terra ainda, muitas vezes mais aquilo que ofertou, aquilo que entregou. Essa palavra é verdade, não foi eu quem disse. Então eu oro por todos os profissionais, meu Deus, autônomos aqui dessa igreja, que estão colocando o Senhor em primeiro lugar, Pai. Eu oro por todos eles e te peço, Deus, que haja o sobrenatural do Senhor, que o telefone comece a tocar, que as mensagens comecem a chegar, que as procuras, Senhor Deus, elas comecem a acontecer, Senhor. Meu Deus, que o teu servo, a tua serva venha ter que contratar pessoas para auxiliar, em nome de Jesus. Que se dilate da direita para a esquerda, de cima a baixo, em nome de Jesus. Que o teu servo cresça, que a tua serva cresça, e que todos entendam, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está dando vida. Aquilo que eu tentei com a minha força durante 25 anos, aquilo que eu tentei do meu jeito durante décadas da minha vida, eu não consegui, e através de uma palavra, o Senhor dilatou, o Senhor abriu, o Senhor criou. Eu oro, Deus, por esse que está sendo injustiçado dentro da empresa. É o melhor funcionário, é a melhor funcionária, e toda hora chega alguém na frente, toda hora chega alguém de fora e toma a vaga do teu servo, da tua serva, Senhor. Meu Deus, que essa sangria ela pare, ela cesse hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz, meu Deus, aquilo que está escrito aqui, a diferença do que serve e do que não serve.
Eu oro, Senhor Deus, pelo teu servo, a tua serva, que é fiel nos dízimos, nas ofertas, Senhor Deus, que entrega com alegria, mas que, Deus, sem sabedoria está sendo roubado e as suas finanças, ó Deus, estão em frangalhos. Meu Deus, eu oro para que o devorador, meu Deus, ele seja repreendido, não porque eu estou dizendo, mas é porque a sua palavra garante. Pela obediência, pelo zelo da tua casa, o devorador seria arrancado. É a sua palavra, Deus. E eu libero sobre a vida do teu povo, esses que estão aqui presentes, os que estão em casa, talvez estão ouvindo pela primeira vez essa palavra. Senhor, move o sobrenatural. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece quem anda em retidão com o Senhor, Pai. Faz justiça. Eu não estou te pedindo, Deus, para tirar de um, para dar para outro. Isso é injustiça. Mas eu estou falando, coloca o teu servo no lugar justo. Coloca a tua serva no lugar justo. Faz a diferença. Em nome de Jesus. Que todo espírito de roubo, que faz minguar a renda do teu servo e da tua serva através de enfermidade, seja repreendido em nome de Jesus. Que todo gasto compulsivo, desnecessário, tudo aquilo que Satanás ele coloca como um engodo, como um engano, Senhor, o desejo de consumir sem necessidade, e as finanças vão minguando e as dívidas vão aumentando, Senhor, fecha essa porta hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua palavra diz, nós só vamos gastar com aquilo que é bom, aquilo que é útil. Que nessa igreja aqui, todos nós venhamos desfrutar do suor do nosso trabalho. É direito, a palavra garante. Eu abençoo, meu Deus, essa igreja, os obedientes, os fiéis, os compromissados, os que te enxergam em primeiro lugar, e não só enxergam, mas que te colocam em primeiro lugar. Que essa palavra se cumpra a partir de hoje, o primeiro dia da semana, a primícia da semana. Que Deus abra-se os céus e que essa palavra se cumpra na vida do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo. Novo tempo. O tempo em que Isaac não vai morrer, mas vai multiplicar, vai multiplicar. Vai multiplicar, vai haver multiplicação. A empresa não vai fechar, não, vai abrir filial, vai abrir outra, vai abrir outra, vai abrir outra. Você vai ver, Deus vai ser glorificado. Amém? Crê nisso? Mas creia mesmo. Creia, você não está sendo abençoado pelo local, você está sendo abençoado porque Deus é na sua vida. Amém? Vamos orar. Pega na sua mão a sua primícia, você que tem. Eu não peguei a minha, está por aí. Primícias e ofertas, tudo junto. Vamos orar pelas nossas primícias e nossas ofertas. Eu não sei como é que vai funcionar isso aqui, porque as restrições dizem que tem que ser assim. Só Deus, né? Mas mesmo assim eu gostaria que você passasse por aqui e pegasse em ordem. Mantenha o distanciamento. Talvez o mesmo distanciamento do trem que você vai pegar amanhã. Vamos fazer as coisas com ordem e obediência. Sim, então os irmãos entenderam, né? Entendeu, né? Acho que é isso mesmo, né? Pega na sua mão a sua oferta de primícia, o seu dízimo, a sua oferta de gratidão. E você que não tem nada, irmão, não fica com esse olhar de piu-piu, de coitado, não. A igreja de Deus nunca vai ter um coitado dentro da igreja de Deus. Existe alguém que não se posicionou ainda. Existe alguém que talvez está vivendo um momento ruim na sua vida, um momento adverso. Isso é normal. E Deus sabe diferenciar aquele que tem e não quer entregar, e aquele que quer e não tem. Deus sabe diferenciar quando Ele é primeiro e quando Ele é segundo. As pessoas que pagam primeiro as suas contas e tal, não tem muita coisa a dizer. Mas Deus sabe que se você tivesse hoje, você não faria isso, mas você entregaria primeiro. Então não se entristeça não, fecha os teus olhos. Você que tem, você que não tem, que a sua vida seja abençoada também, em nome de Jesus. E que no próximo culto você tenha, mas tenha bastante mesmo. Não porque a igreja precisa de bastante, mas eu quero ver você com bastante, irmão.
Eu quero ver você um abençoador. Eu quero ver você pagando o que você deve e nunca mais devendo para ninguém. Pelo contrário, até pagando dívida dos outros. Em nome de Jesus. Que seja assim. Mas fecha os teus olhos e ore, com dinheiro ou sem dinheiro. Fecha os teus olhos e fala: Deus, se o Senhor me abençoar, Senhor, se o Senhor abrir essa porta, igualzinho Jabes, se o Senhor for comigo, se o Senhor, se não faltar nada para mim, oh meu Deus, se o Senhor realizar o desejo do meu coração, você não vai nem terminar de orar igual ele. E o Senhor atendeu o pedido de Jabes. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus. Não posso começar essa oração sem te agradecer, porque o Senhor tem sido bom demais. O Senhor tem sido bom demais, Senhor Deus. Não é só palavra, o Senhor tem agido, tem operado no meio do teu povo. O Senhor tem sido bom demais. E ainda que alguém esteja passando por um momento adverso, a sua palavra está se cumprindo. Não está faltando o pão. Pode estar faltando, Senhor Deus, algo que nós gostaríamos de ter, mas não é o que precisamos ter. E eu quero te agradecer pela vida daqueles que são ofertantes, com convicção, com gratidão, com desejo, que não se sentem, Senhor Deus, coagidos, oprimidos, forçados, mas que anseiam até por um momento como esse. Eu quero orar, Deus, e abençoar a vida deles, ó Deus, e no nome de Jesus Cristo, que com o mesmo amor que eles estão entregando, Deus, que nós estamos entregando, meu Deus, entrega para nós também, entrega para o teu servo também, entrega para a tua serva. Com a mesma gratidão, Deus, que estamos aqui expressando, Deus, que o Senhor é o primeiro. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Eu oro por aquele, Deus, que não tem nada nas suas mãos hoje, meu Deus, mas ele não tem, ela não tem, Senhor, não é que não quer. Só não tem, Pai. Que no próximo culto de primícia, se for a sua vontade, meu Deus, que o teu servo, a tua serva traga a sua primícia com gratidão, independente do valor, mas com alegria, porque o Senhor é aquele que recebe aquilo que é ofertado e entrega com alegria. Da mesma maneira eu oro pelos dízimos, pelas ofertas de gratidão. Eu oro pelas vidas, ó Deus, que estão fazendo um voto, um propósito nessa noite. Pessoas que estão levantando um clamor, Deus, porque querem ver o bem do Senhor na sua casa, a provisão no seu lar, Deus. Meu Deus, abre as portas do céu e derrama sobre nós. Nós que estamos aqui, os que estão acompanhando de casa, Senhor, derrama bênção sem medidas, traz a multiplicação, mostra a sua glória, manifesta o seu poder. Nós consagramos a Ti, meu Deus, os dízimos, as ofertas, as primícias. Consagramos diante do Senhor essas frutas aqui que estão, meu Deus, postas numa mesa, que representa o trabalho de alguém. É o trabalho de alguém, Senhor Deus, que lançou uma semente, cuidou dessa semente, mas que não pode dar o crescimento, porque o crescimento quem dá é o Senhor. E é isso que essa mesa representa, o teu zelo, o teu cuidado. Deus, que quando essa fruta chegar na casa do teu servo, Deus, eu quero que a tua bênção também chegue ali. Meu Deus, não estamos aqui clamando, Deus, nenhum tipo de simbologia, ou clamando, exigindo nenhum tipo de ritual, mas estamos profetizando, que no ato, Deus, dessa fruta chegar à casa do teu servo, que a bênção também chegue, em nome de Jesus, e que nós possamos testemunhar da sua bondade, lealdade e fidelidade. Consagramos a Ti todas essas coisas, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém? Então vai começar por esse lado aqui, amém? Passa aqui com o distanciamento, o dito distanciamento, volte para o seu lugar e assim sucessivamente. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será, sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, minha casa terá sempre
tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Glória a Deus. Amém, queridos? Recebe essa bênção. Pode vir aqui, nego. Recebe essa bênção. Que você seja muito abençoado. Que você tenha um tempo de manifestar de Deus na sua vida. Que esse culto da primícia, com você entendendo o que é primícia, ele seja um divisor de águas na sua vida. Coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. O que ele pedir para você não é difícil ao ponto de ser impossível. Aquilo que você não conseguir fazer, não se preocupa não. Ele faz por você. Só empresta o seu corpo e deixa que ele faz a obra por completo. Amém? Que você viva tempos de refrigério. Quero dar só mais um recado, pode se sentar por um momento. O mês de julho, se estivermos por aqui, né, agora mais do que nunca nós sabemos, né, irmãos, e não é nenhum discurso pessimista, é um discurso realista, na verdade. Aguardamos e esperamos estar, mas se o Senhor permitir, é lógico. Nós vamos realizar aqui na nossa igreja aos domingos, somente aos domingos de julho, a campanha da dupla honra. Será o mês de julho inteiro, todos os domingos do mês de julho. E nós vamos passar para os irmãos princípios de vitória, que se observados, irmãos, cabalmente e praticados, não tem como dar errado. Não tem como a gente não ser honrado pelos homens, não estou falando de homens, estou falando de Deus. Estou falando de situações que muitas vezes nós somos envergonhados e que não podemos vencer em algumas situações.
que a bênção de Deus vai estar sobre a nossa vida. Nós vamos passar preceitos de honra. Falaremos aqui 4 domingos seguidos sobre honra, né? Falamos hoje sobre primícia, e em julho nós vamos falar sobre honra. Trate isso como primícia. Esteja aqui aos domingos, não só aos domingos, né? Se você pode, meus irmãos, estar aqui durante a semana. Nós sabemos que existem pessoas que não podem de fato, né? É difícil, é complicado, é longe, é trabalho e tal, tem tantas coisas, né, que impedem. Mas se você pode, esteja presencialmente na igreja, irmãos. A igreja, como diria meu amigo, ainda é o melhor lugar para estar, né? Ainda que temos o conforto das lives, e essa live, na verdade, ela é feita para quem não pode. E se você não pode, não deixe de participar pelas lives. Em nome de Jesus, não se desconecte do reino de Deus. Isso faz parte do princípio de honra que nós vamos fazer e vamos falar aqui nesses dias, e que Deus certamente vai nos abençoar. Eu tenho certeza disso. Aquilo que estava retido na nossa vida, Deus ele já liberou, mas muito mais ele vai fazer quando a gente colocar em prática esses princípios que ele vai passar para nós, de honrar a Deus, honrar a liderança, honrar o seu patrão, honrar o seu marido, nós vamos falar sobre tudo isso daqui, irmãos, e você vai ter a sua vida transformada se esses princípios forem colocados em prática. Eu tenho convicção disso. Deus ele tem dupla honra para as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de testemunho e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, paz seja convosco, amém? Amados, então não se esqueça, durante a semana nós estamos aqui com os nossos cultos, né, às 19h30, nas terças e nas sextas-feiras, e de segunda e quinta-feira nós também temos o nosso culto lá na nossa congregação, no Parque Vitória, com a pastora Bia, né, também às 19h30. Os irmãos perceberam que eu não desfiz da decoração aqui do culto de casais, né, porque alguns irmãos não puderam vir ontem, porque estavam trabalhando, né, por motivo de trabalho, não deram para estar aqui. Então eu falei, eu não vou desfazer a decoração, deixei o cantinho ali também decorado, para se você quiser estar tirando uma foto, né, com o seu amado, com a sua amada, esteja à vontade, guarda aí de recordação, em nome de Jesus, amém? As irmãs que fizeram a decoração, fizeram com muito carinho, fizeram com muito amor, pensando em cada um dos casais, né? Então, aproveite, né? Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé, então. Eu creio que esta semana será uma semana de bênção para as nossas vidas. Quantos aqui creem que essa semana vai ser uma semana de bênção na sua vida? Amém, amém, amados? Amém. Então, nós vamos estar recebendo agora a bênção apostólica do Senhor, e logo em seguida nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Que seja um ato profético na sua vida. Lembra que o Senhor, Ele liberou uma promessa para a sua vida também. Que você é um escolhido, que você é uma escolhida, e que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Toma posse. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante teu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante teu rosto e te dê paz.
Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a luz e a comunhão do Espírito Santo sejam para com todos, hoje e sempre. E toda a amada igreja diga amém. Cristo é o elo da nossa unidade. Vá em paz, Jesus te ama. Amém?